Graças a Deus, a paz a todos. Está no ar mais um Geração em Ação. E eu quero te convidar a ficar ligadinho nessa programação, pois eu tenho certeza que ela vai iluminar e abençoar a sua vida. Quero te dizer que em especial hoje teremos uma programação feita com muito carinho para abençoar a tua vida. Estamos recebendo uma pessoa, um convidado ilustre, uma pessoa mais do que especial, que é o Daniel. Oh, graça e paz, Geração em Ação. Bispo, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui, poder compartilhar de muita alegria que Jesus tem feito em nossas vidas. Obrigado. O prazer é todo nosso. O Daniel, que foi campeão aí do Gerando Talento 2018, e não foi uma tarefa muito fácil, não. Ele vai contar daqui a pouco para nós como foi viver em Israel, na terra das promessas, a realização da sua vida. E também teremos cumprindo a missão mais do que especial, a nossa caravana na Terra Santa, em especial Monte Sinai. Monte Sinai, lugar de resposta, lugar de relacionamento, lugar de entrega. Altar natural de Deus, lugar de sacrifício. No reino dos homens, eu tenho a escolha de ser o que eu quero, mas no reino dos céus, eu preciso ser aquilo que Deus espera que eu seja. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E assim é o Geração em Ação dessa semana, cheio de alegria, cheio de momentos consagrados que jamais ousaremos esquecer. E o Daniel tem uma canção muito linda. Eu estava ali junto com toda aquela galera na Torre de Davi curtindo o final, quando o Daniel cantou uma música, Meu Herói. O que é ser um herói? Um herói é alguém com capacidade de feitos sobrenaturais. Existe uma diferença entre um herói e um ser humano normal. Seres humanos normais são limitados. Heróis não conhecem limites. Heróis são pessoas imbuídas de uma fé de tornar realidade aquilo que não existe. Eu quero convidar agora o Daniel para nos abençoar com esse louvor magnífico, Daniel, que eu tenho certeza que saiu do centro da vontade de Deus. Glória a Deus, pastor. Vamos lá cantar Meu Herói. E o interessante é que meu herói, Jesus, ele é um herói diferente. Geralmente os heróis são triunfalistas e o nosso herói, ele é um herói sofredor. Jesus Cristo nos resgatou. Quando tudo parece difícil, quando o coração aperta, quando o frio bate em meu rosto e as forças se acabam, eu continuo a olhar para o céu. Quando tudo parece difícil, quando o coração aperta, quando o frio bate em meu rosto e as forças se acabam, continuamos a olhar a Ti, Jesus, para o céu, pois é de lá que vem meu socorro. Diga a Ele, meu herói, mesmo se o mundo vier contra minha vida, meu herói, mesmo se o homem tentar me tirar do caminho, Jesus, eu confiarei. Posso fechar os meus olhos, posso passar pelo fogo, eu sempre confiarei. Posso fechar os meus olhos, posso passar pelo fogo, eu sempre confiarei. Tu és o meu herói, mesmo se o mundo vier contra minha vida. Meu herói, mesmo se o homem tentar me tirar do caminho. Jesus, Jesus, eu confiarei.
pode cantar isso a Ele. Jesus, Tu és o meu herói. Tu és o meu herói, mesmo se o mundo vier contra a minha vida. Meu herói, mesmo se o homem tentar me tirar do caminho. Jesus, Jesus, eu confiarei em Ti. Você pode cantar isso, Jesus? Jesus, eu confiarei em Ti. Aleluia. Israel, terra santa, terra que mana leite e mel. Foi nesse lugar que inspira, que motiva e que renova, que nós da geração jovem vivemos ali momentos especiais, momentos incomparáveis, momentos consagrados, que jamais ousaremos esquecer. E eu quero cumprimentar essa galera maravilhosa que está aqui. Geração jovem! Ser fiel até a morte. Isso é um pedido, mas tem uma promessa dentro desse pedido: te darei a coroa da vida. Nessa caminhada, muitos desistem. Nessa caminhada, muitos abandonam. Nessa caminhada, muitos retrocedem. Não é o que eu falo, não é o que falam de mim, mas o que eu escolho ser. Todos os dias somos levados a momentos onde a nossa escolha, a nossa decisão, escreve o nosso futuro. Homens comuns, e está cheio de homens comuns na vida, eles escrevem livros com canetas. Homens especiais, aqueles homens que têm chamado, aqueles homens que têm propósito, eles escrevem a história com o seu sangue. Eu quero fazer uma pergunta para você, perguntando para mim também, e perguntando para todos que estão aqui: que tipo de homem você é? Um homem que se perde no meio das suas palavras? Ou um homem que faz a diferença, que brilha e que serve de luz aqui no mundo dos homens? Nessa caravana especial, nós tivemos a oportunidade de subir ali o Monte Sinai. Monte Sinai, lugar de resposta para o povo hebreu. Monte Sinai, lugar onde Deus ortogou à humanidade o decálogo, as leis que regem a humanidade até hoje. Monte Sinai, lugar onde Deus pegou 12 tribos e transformou em uma nação. E no meio desse universo de espiritualidade, um homem chamado Moisés. Ninguém na Bíblia teve tanta experiência com Deus quanto Moisés. Quem aqui teve na caravana para Israel? Daniel, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu estava lá assistindo aquele Gerando Talento, e eu vi a pastora Raquel ela falar que você tinha sido eliminado, não é isso? Isso mesmo, bispo. A segunda fase do programa, eu fui eliminado, voltei para casa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando alguém olhou para você e disse assim, eliminado. Bruno, Atlaia e Daniel Sobral se despedem hoje aqui do nosso programa. Podendo ainda voltar numa repescagem, eu desejo tudo de bom para vocês. Sinceramente, eu prefiro não fazer comentários,
Tem coisas que a gente não entende, se nem eu que estou de fora entendo, imagina vocês, mas eu tenho certeza que Deus tem um plano para cada um, e o plano de Deus não se deixa de cumprir por nenhuma opinião do homem, apenas pela sua conduta com Ele. Então sigam em frente, meninos. Que tipo de sentimento brotou dentro de você? Ai, me deu um aperto no coração. Veio um sentimento de que o sonho estava acabado ali naquele momento. Tive que engolir o choro, mas por dentro eu estava bem triste mesmo. Um avião, fui chorando. Cheguei em casa com a minha esposa. Amor, não consegui. E quantas pessoas, né, não passam por essa situação que você passou? Em várias fases da sua vida. O Monte Sinai, Daniel, 2.282 metros de altura. A Bíblia nos diz que um dia, Moisés, outrora príncipe do Egito, um homem formado em todas as artes e ciências. Poucos sabem, mas aos 16 anos, Moisés já cursava a maior faculdade da antiguidade, a faculdade de Tebas. Formado na arte da guerra, formado na construção civil, afinal, nenhuma nação até hoje superou as construções do Egito. Moisés estava sendo preparado para ser o futuro e, com certeza, o maior faraó daquela terra. Esses eram os planos que os seus familiares egípcios tinham para ele. Esse era o sonho que ele tinha dentro dele. Mas sabe o que é maravilhoso, Daniel? Que maior do que os nossos sonhos, é os sonhos que Deus sonhou para nós. Sendo um príncipe do Egito, a sua história seria conhecida em todo o território. Mas sendo profeta de Deus, a sua história seria conhecida no mundo todo. Os planos de Deus para a vida dele era muito maior. Quando você recebeu aquela palavra, eu digo você porque eu tomo você hoje como referência para muitas pessoas que estão nos assistindo hoje, que já ouviu aquela palavra de acabou. Perdeu. Não adianta. Outros chegarão aonde você sonhou chegar. Nessa hora eu imagino que é um sentimento amargo. Daniel, confirma aqui para nós. Eu fui lutador muitas vezes na vida. Um dia eu estava lutando e eu estava apanhando pra caramba. Eu lutava boxe tailandês. O meu professor jogou a toalha. Não joga a toalha, não. Eu prefiro morrer como valente do que viver com a vergonha de perder. Mas, na verdade, só em subir no ringue eu já era um vencedor. Porque perdedores é aqueles que não tentam. Todos que tentam já são um vencedor. Mas o gosto da derrota é amargo, fica aqui. No dia que expulsaram Moisés do Egito, ele deu uma olhadinha para trás e ficou ali todos os seus sonhos. Ficou ali a sua história. Ele olhava para o deserto e não via nada. Sabe o que é maravilhoso, Daniel? Que o nosso Deus constrói caminhos no deserto. Abre porta onde só existe muralha. E traz à existência aquilo que não existe. Moisés teve muitas experiências com Deus. Mas Moisés tinha sede de algo mais. Moisés viu o mar vermelho se abrir. Moisés viu as cordonizes descerem do céu. Moisés viu o maná. Sabe que muitos povos habitavam aquele deserto, Daniel. Amalequitas, Jebusitas, Hititas, Amonitas, Moabitas. E no deserto tem frio, calor intenso, fome e sede. Mas Deus não deixou seu povo passar por isso. Tem uma canção muito antiga que eu gosto muito, que é Deus cuidará de mim. Deus cuidará de você. Se a banda puder cantar só um pedacinho aí. Deus cuidará de mim. Deus cuidou de você, Daniel. Deus cuidará. Deus cuida de você que está em casa. Deus cuida de você que está aqui nessa programação. Sei que não mereço todo esse
amor, mas tua misericórdia me alcançou. Daniel, quando o povo andou naquele deserto, em meio ao calor sufocante de 45 graus, eu sei, não porque assisti na televisão, ou porque li no livro, eu já atravessei aquele deserto, do Egito ao Sinai, e não foi uma vez só, mas uma coluna, uma nuvem, estava sobre eles. Quando chegou a noite, o frio é intenso, mas uma coluna de fogo os aquecia. Quando eles tiveram sede, água brotou da rocha. Quando eles tiveram fome, o maná caiu do céu. Deus não fala em sucesso, você sabia, Daniel? Deus fala em triunfo. Aí eu pergunto para você, como é que foi receber a segunda chance? Depois de umas 2 semanas, a produção do GS entrou em contato comigo. Olha, Daniel, você está de volta no programa. E naquele momento eu não soube nem o que expressar. Meu Deus, muito obrigado por mais uma chance. E eu queria voltar, assim, Senhor, se eu voltar, eu gostaria de cantar muito a canção que o Senhor me deu, Meu Herói. E Deus cuidou. Deus cuidou. Mas o meu voto vai ser no Daniel. Ele foi muito bom, realmente. Daniel, portanto, você já está salvo. Daniel, qual time você vai escolher? Pastora, eu vim da repescagem e porque o meu time consegue enxergar alguma coisa dentro de mim, então eu não poderia abandonar eles. André e Felipe. Ok. Deus abençoou. Abençoou, Deus exaltou, exaltou. porque descer é uma escolha do homem, mas levantar é uma promessa de Deus. E ali foi Moisés até o Monte Sinai, monte da promessa, monte da realização. Quando ele olhou para o monte, já um senhor de 80 anos, muitos dizem que ele viu uma sarça ardente, mas ele não viu uma sarça ardente. Era impossível de ver, da onde ele estava, o topo do monte, uma sarça arder. O que ele viu foi um brilho intenso, um brilho que naquela madrugada iluminava toda a cordilheira do Sinai. Muita gente também viu aquele brilho, mas só um homem decidiu ir em busca desse brilho, Moisés. O que eu quero dizer com isso? Vá em busca das suas promessas, mesmo que esteja distante, mesmo que pareça impossível. Homens que vão em busca do que querem, são homens realizados. Em toda a Bíblia, Deus nunca fala de sucesso, mas Ele fala de triunfo. Triunfar sobre as dificuldades, triunfar sobre os problemas, triunfar sobre as adversidades. Eu também tenho aqui hoje a obreira Carla e o obreiro Jânio, pessoas que estiveram conosco nessa caravana, a Terra Santa, em especial ao Monte Sinai. Obreiro Jânio, o que o senhor sentiu subindo aquele monte? E para o senhor, o que foi essa caravana? Bispo, a realização, boa tarde, né? A realização de um sonho. Porque a gente lendo a Bíblia, a gente tenta idealizar aquele momento, né? E ali a gente tem a oportunidade de ter o lado histórico, o lado geográfico e o lado espiritual. Realmente vivenciar, estar ali pisando aonde grandes homens descritos na Bíblia pisaram. O senhor sabe que ali o Monte Sinai dividiu a história do povo de Israel. Antes do Sinai, eram apenas as tribos dos hebreus. Depois do Sinai, a nação de Israel. Como é que era a sua vida antes de ter um encontro com esse Deus? Olha, bispo, não tinha perspectiva de vida, porque eu colocava meus sonhos e meus desejos em coisas de homens. Eu não conseguia, minha visão era limitada. Quando eu tive um encontro com Deus, tive esse privilégio, entre muitos, de estar pisando aonde o nosso Salvador pisou. Então, realmente, falta palavras para dizer o tamanho privilégio que eu recebi de Deus. Qual foi a transformação que Deus fez na tua vida? Assim como eu falei para o senhor, eu tinha planos, podemos dizer assim, de ostentação do mundo, carros. E Deus me mostrou essa transformação, Deus me mostrou que eu vim ter esse entendimento que as coisas do mundo vão passar tudo aqui, vai morrer aqui. Eu não vou levar nada disso. E esse alimento que eu recebi de Deus, eu tenho certeza
que esse sim vai me levar até a eternidade. Qual é o ensinamento que você traz de lá? Um ensinamento espiritual, um ensinamento que temos um Deus a seguir, temos um caminho a seguir. E se não aceitarmos esse caminho, com certeza ficaremos para trás. Obreira Carla, a paz. Paz, boa tarde. Qual o ensinamento que a senhora traz de lá? Olha, bispo, para mim foi a realização de um sonho, né? A minha trajetória já é um pouco longa, né? Eu já vim de outro ministério e não concluí lá o que Deus tinha para mim. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tive essa oportunidade de ir onde o Deus que eu sempre sonhei, idealizei, pisou. E para mim é uma honra, um privilégio, algo que jamais eu vou esquecer. Jamais. Como estávamos dizendo, ninguém teve tantas experiências com Deus como Moisés. Quando o povo hebreu chegou ali na base do Monte Sinai, o Deus Todo-Poderoso fumegava com poder e glória no alto do monte. O monte tremia, o povo se atemorizava. Você sabe o que é lindo, Daniel? Que Deus poderia ter ficado só mostrando o seu poder e glória no monte. Mas Ele desceu o monte. Muitos de nós não queremos descer, né? Muitos de nós nos enchemos de orgulhos, soberba. Achamos que somos superiores aos outros. Imagina que o Deus do universo, o Deus Todo-Poderoso, que mostrou seu poder em glória e majestade, um dia chegou para Moisés e disse: Moisés, eu quero descer e habitar no meio do povo. Moisés, como disse, outrora príncipe do Egito, já imaginou: irei construir um templo de ouro, irei construir uma estrutura que vai ficar para a eternidade. Mas Deus surpreende, Deus pergunta: Moisés, como é que o teu povo vive? Aí Moisés disse: eles vivem em tenda, Senhor. Então prepara uma tenda para mim no meio do teu povo. O Deus poderoso que mostrou a glória em cima do monte, mostrava a humildade aqui na terra. Que esses ensinamentos possam nos ensinar a descer. Porque quando descemos, Deus nos exalta. Deus escolheu mostrar sua humildade descendo e habitando no meio dos homens. Tal manifestação fica melhor explicada no livro de João, quando ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo escolheu descer. O Verbo se despojou de toda a sua glória e majestade, e assumiu a forma de homem. Assumindo a forma de homem, tornou-se servo. Tornando-se servo, morreu no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. O poder dele era grande, maravilhoso, mas a sua misericórdia verdadeiramente nos alcançou. No Monte Sinai, Moisés faz 3 pedidos para Deus. Primeiro pedido: mostra-me o caminho, Senhor. Há caminhos que para o homem parecem ser caminho certo, mas é caminho de dor, de morte, caminho de sofrimento. Mas Moisés, no topo do Monte Sinai, dizia: mostra-me o caminho. Eu não sei onde quero, eu não sei como chegar. Mostra-me o caminho. Se o Senhor me mostrar o caminho, com certeza, eu alcançarei felicidade, eu alcançarei realização, e eu terei sucesso na missão que o Senhor me confiou. Daniel, esse era o primeiro pedido. O Senhor nos ensina, mostra o caminho para a criança, faz ela aprender, faz ela andar nesse caminho. Quando ela crescer, ela não vai se desviar. A juventude tem se perdido porque muita gente não sabe qual é o caminho. Jovem procura um caminho da sua felicidade em namoradas, em homens e mulheres. Outros procuram a sua prosperidade, a sua felicidade em caminhos que é caminhos de morte. Moisés dizia: mostra-me o caminho. Segundo pedido, ele dizia no Monte Sinai também: vem comigo, não me deixa sozinho não. Se for para eu ir sozinho, Senhor, nem me deixa sair desse lugar, vem comigo. Porque se o Senhor for comigo,
eu não vou cair. Se o Senhor for comigo, eu não vou tropeçar. Se o Senhor for comigo, eu não vou me perder, Senhor. A humanidade tem sofrido, a humanidade tem padecido por deixarem o Senhor Deus do universo longe da sua história. E para terminar, o último pedido, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Nós precisamos de uma geração jovem que tem sede de aprender, sede de conhecer, sede de viver experiência com Deus. Vivemos numa época onde as pessoas têm se guiado por os seus próprios interesses e têm esquecido que a coluna mestre, o caminho verdadeiro, aquele que nos levará à vida abundante, à vida eterna, chama-se Jesus Cristo. Sabe, Daniel, Moisés pediu para ver a glória dele, mas ele fez passar à frente de Moisés, a Bíblia diz: farei passar toda a minha bondade. Ele poderia ter mostrado o poder, ele poderia ter mostrado a majestade, mas ele preferiu mostrar a misericórdia dele. E essa misericórdia se manifestou na pessoa do Jesus Cristo aqui nessa terra. E voltou a renovar-se na pessoa do Espírito Santo, que poderia habitar qualquer lugar no universo. Mas sabe onde habitou? Lá no fundo do seu, do meu, do nosso coração. E quando isso acontece, uma nova história Ele tem para nós. Ele teve uma nova história na vida do Jânio, da Carla, e na tua vida também, né? Aí tu disse: é um chamado, vou abraçar, vou me envolver. Como é que foi chegar em Israel para disputar a final? Bispo, como todos falaram aqui, é um sonho de todo cristão pisar ali na Terra Santa. Então, quando a pastora falou assim: tem uma surpresa para vocês, a final acontecerá em Israel. Eu acho que todos os meus amigos do concurso falaram, ninguém estava pensando mais no prêmio, e sim pisar em Israel, porque é a nossa história. A gente tem uma noção quando a gente lê a palavra, mas pisar ali, até o que o Senhor falou hoje sobre a humildade de Jesus, a gente tem uma noção ao ler a palavra, mas estar lá e ver onde Ele pisou, aí você entende um pouco mais da Posso fazer uma pergunta? Sim. Com toda a sinceridade? Sim. Quando tu chegou lá, você já se sentiu realizado, não foi isso? Sim. Você imaginou Totalmente. que venceria? Pastor, não, bispo, não imaginaria que eu iria vencer, e Deus, Ele faz. Deus é um Deus que surpreende, né? Sim. O Te tempo surpreendeu? todo. Muito. Surpreendeu vocês? Sim, senhor bispo. Deus ainda realiza sonhos, Daniel. Ele realizou o meu sonho, realizou o nosso sonho, realizou o teu sonho lá. Amém. Eu estava vendo quando você começou a cantar lá, todo mundo olhando para você e vi você um pouco tímido, meio nervoso. E a pastora Raquel até falou para o apóstolo: apóstolo, ele tem uma canção que é da autoria dele, Meu Herói. Todos que se apresentaram ali foram magníficos. Tinha uma mocinha que cantou ali, Jerusalém e eu. Aquilo ali mexeu com cada um que estava ali. Quando ela começou a cantar, eu falei: eis aí a vencedora. Mas quando lá no meio daqueles grandão saiu pequenininho. Literalmente pequeno. Pequeno em tamanho. Pequeno por estar chegando na repescagem. Desacreditado por muito, mas acreditado por Deus. Glória a Deus. Então, parabéns pela sua vitória. Você tem sido um exemplo para essa juventude. E que Deus continue iluminando os teus caminhos. Nunca esqueça dos 3 pedidos: o caminho, que a tua presença venha conosco e que a tua glória esteja presente na minha vida. Quando isso acontece na vida de um homem, os caminhos dele é de triunfo, os caminhos dele são de vitória, porque o nosso Deus, Ele não perde vitória. Estou falando isso para que você possa entender o quanto é maravilhoso o agir da mão dele. Age na nossa vida de todas as formas e vai agir também na sua.
Não importa os teus problemas, as tuas lutas ou as dificuldades que você enfrente. Peça para Ele lhe mostrar o caminho. Peça para Ele andar contigo. Não haverá desemprego, não haverá drogas, não haverá corrupção, não haverá maus homens que possam impedir a promessa dEle de te alcançar. Eu queria convidar todos aqui a fazer uma oração. Oração por aqueles que estão em casa nos assistindo. Oração por aqueles que estão aqui presentes. No meio de todas as lutas, no meio de todas as dores, Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado de você. E o melhor dEle ainda vai acontecer na sua vida. Prepare o seu copo com água. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Eu não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar. Pois mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, meu Deus, buscamos a Tua face, Senhor. Procuramos o caminho, porque sabendo, se o Senhor estiver conosco, seremos mais do que vencedores. Te peço por aqueles que nos assistem nesse momento. Talvez tenha alguém sofrendo, chorando, alguém padecendo de uma enfermidade, preso, meu Senhor, nas armadilhas das almas. Que o Senhor possa tocá-los, meu Deus, possa curar, possa libertar, possa dar um novo sentido à vida. O Senhor é um Deus que surpreende. O Senhor é um Deus de maravilha. O Senhor não mudou. O Senhor foi ontem, é hoje e será eternamente o Deus de sinais, prodígios e milagres. Faz o milagre acontecer na vida do teu povo. Materializa o teu poder nesse copo com água. E todos que beberem sejam curados, libertos, felizes e abençoados. Em nome de Jesus. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o poder de Deus na tua vida. O Evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Minha inspiração, minha motivação, aquele que todos os dias me impulsiona a viver o impossível, a realizar o sobrenatural e viver experiências pessoais incomparáveis, que só vivem aqueles que têm encontro com Deus. E eu, cumprindo a missão dessa semana, foi lá no Egito, no Monte Sinai. Eu queria te convidar a curtir conosco como foi a subida, como foi os momentos que estivemos juntos, vivendo as promessas de Deus em nossas vidas. Curtam esse VT. Mais uma vez, a geração jovem parte em missão. Em missão à Terra Prometida. Em missão ao Monte Sinai. Monte, altar natural de Deus, lugar de sacrifício. Precisamente a fenda da rocha. Na fenda da rocha, Moisés fez 3 pedidos. O primeiro pedido: Senhor, mostra-me o caminho.
Quando nós sabemos qual é o caminho, nós encontramos a paz, a alegria e a felicidade. Esse caminho chama-se Jesus Cristo. Depois, o segundo pedido. Se o Senhor não for conosco, eu não irei. Não me faça subir desse lugar. Todos temos a consciência que se Deus nos acompanhar nesse caminho, se o Espírito Santo estiver no nosso coração, não haverá dificuldade que nós não possamos vencer. Tempestade, que nós não possamos cruzá-las. Não haverá muralha que possa deter o nosso avanço rumo à felicidade. E o último pedido, que possamos ver a tua glória. A Bíblia diz que Deus respondeu um sim para os 3 pedidos de Moisés, e quando Moisés desceu daquele monte, ele desceu brilhando. E assim acreditamos que cada um de nós, dessa geração jovem, que tem como propósito, dever e missão, levar o pedido, os sonhos da geração jovem do Brasil e do mundo, à fenda da rocha, ao altar natural de Deus, e ali clamar. Um clamor especial para que esses sonhos deixem de ser um sonho e tornem-se uma realidade. Afinal, todos sonhamos, mas quando sonhamos com Cristo, quando sonhamos, acreditamos nas promessas dele, esse sonho deixa de ser um sonho e torna-se uma realidade. Foi difícil chegar até aqui. Muitos pensaram em desistir. Foi doloroso. Mas estamos na última etapa desse propósito. E temos a certeza que a vitória é certa. Ontem, hoje e no futuro, nós sempre seremos geração jovem! Até a morte! hora e 30 minutos, acabamos de chegar aqui no hotel da Província do Sinai. Vamos tomar um banho, jantar, vamos sem descanso, quem sabe lá por volta das 5, 4 horas da manhã chegarmos ao topo. É árduo, é difícil, mas nós não vamos desistir do nosso chamado, não existe um propósito. Suscitai os valentes, cheguem, subam todos os homens de guerra são homens que não desistem, que não param. Homens de guerra são homens que têm foco no propósito e tornam esse propósito mais importante do que a própria vida. Continue nos acompanhando.
Graças a Deus, finalmente chegamos à Cordilheira do Sinai. Aqui está a montanha de Deus, Monte Horebe. No passado, essa montanha fumegava com o poder de Deus. Deus falava ao seu povo com trovões e relâmpago. Isso tudo impactava os hebreus que habitavam em algum platô aqui embaixo. Moisés subia e o povo temia aqui embaixo. A grande glória disso tudo é que Deus poderia falar com o seu povo apenas com trovões e relâmpago. No monte, ele mostrava seu poder, mas ele escolheu descer e habitar no meio do seu povo, dando lição de humildade. Muitas vezes na vida nós precisamos também descer e nos tornarmos iguais. Lá em cima Deus disse para Moisés: Moisés, eu quero habitar no meio do seu povo. Constrói para mim uma casa no meio deles para que eu possa fazer morada. Moisés, grande construtor egípcio, já pensou: vou construir um templo de alvenaria, de ouro, de prata. Aí Deus pergunta para Moisés: como o teu povo habita? Moisés diz: ele habita em tendas, então faz uma casa igual. Eu quero habitar igual a eles. No monte ele mostrava seu poder, aqui embaixo ele mostrava seu amor. Ele descia. Muitos homens querem subir, mas Deus preferiu descer. Descer para conhecer os homens, descer para viver com ele, descer para mostrar sua misericórdia. A grandeza não está em impor força, a grandeza está em mostrar humildade. Tudo isso se materializou de forma muito linda e maravilhosa nos Evangelhos, no livro de João, quando diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Esse Verbo, Jesus Cristo, preferiu morar entre os homens, mostrar para os homens o seu amor e a sua misericórdia. Nesse monte aqui, Moisés fez 3 pedidos. Moisés disse para Deus: mostra-me o caminho. Quando nós sabemos qual é o caminho de onde queremos chegar, nos tornamos pessoas felizes, realizadas e de sucesso. O segundo pedido, ele disse: se a tua presença não for comigo, nem me faça sair desse lugar. Porque o segredo da vitória está em Deus andar ao nosso lado. Esse deserto aqui viu muitas maravilhas. Aqui o maná caiu do céu. Aqui as cordonizes fartaram o povo de carne. Aqui brotou água da rocha. E tudo isso por quê? Porque Deus estava com ele. Quando Deus está na minha vida, Deus está na sua vida, o impossível torna-se realidade. Aqui também Moisés fez o terceiro e mais maravilhoso de todos os pedidos. Ele já tinha visto todas as maravilhas que alguém poderia ver, mas ele queria mais. Ele tinha sede demais. Ele disse: Senhor, mostra-me a tua glória. Deus disse: Moisés, eis ali a fenda na rocha. Entra naquela fenda que eu farei passar diante de ti toda a minha bondade. Ele não só mostrou poder, ele não só mostrou glória, mas ele mostrou bondade, porque no meio da bondade está a misericórdia. E nós, homens, temos necessidade da misericórdia de Deus. Quando Moisés desceu daquele monte, ele desceu brilhando, assim como brilha a vida de todos aqueles que têm uma experiência com Deus. Hoje, a geração jovem, líderes do Brasil todo, toda essa galera maravilhosa que está aqui vai estar subindo essa montanha, chegando ao topo mais alto e clamando a Deus, para que do mesmo jeito que Moisés desceu brilhando, a glória dele se manifeste na sua vida. E em todas as áreas da sua vida, você seja mais do que vencedor. E o verbo se fez carne. Verbo vem da palavra grega skânio, que quer dizer: desci e habitei em tendas no meio de vós. O apóstolo Paulo diz: vós sois templo do Espírito Santo e Deus habita em vós. Ele habitando em você, habitando em mim, habitando em nós, isso nos torna mais do que vencedor aqui nessa terra. Não importa quão grande é o deserto e quão grande a dificuldade, o nosso Deus é poderoso para nos dar vitória. E assim a geração jovem vai escrevendo mais uma etapa da sua história, uma etapa de luta, uma etapa de sacrifício, mas com certeza uma etapa de vitória. Porque hoje, ontem, amanhã e sempre, nós sempre seremos. Eu sou jovem até a morte. Nos acompanhe e viva conosco essa história de sacrifício, essa história de realização, essa história de sucesso.
cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Está mandando alguns minutos, é o suficiente para cansar, né? Você pode ver aqui rostos exaustos, mas uma força imbatível de continuar. Moisés estava ali embaixo quando viu o chamado. Ele olhou para a montanha e viu a luz brilhando. Eu não sei dizer quanto tempo ele levou para chegar no topo. O que eu posso te dizer é que ele não parou, ele não desistiu. E seguindo o seu exemplo, nós também não vamos desistir. Vamos embora. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. E olha só, no meio do deserto do Sinai, dessa caminhada árdua, Bispo Luiz Casaleste, de Angola, pastora Silvana. E aí? É a primeira vez que estão subindo? Primeira vez, cansado, né? A idade vai chegando também. E para nós é um prazer encontrar aqui o Bispo Marcos, a pastora, geração jovem, que é muito abençoado por Deus. E encontrarmos aqui, né? Nesse lugar sagrado, esse lugar tão abençoado por Deus. Não haveria lugar mais abençoado para encontrarmos do que esse. Esse lugar aqui já foi palco de encontros especiais. Foi em algum lugar no meio dessas montanhas, Moisés fez 3 pedidos para Deus. Primeiro, me mostra o caminho. Ninguém chega a lugar nenhum se não souber o caminho. E todos os caminhos existe barreira, adversidade e ventos contrários. Moisés disse: Senhor, além de mostrar o caminho, venha comigo, porque sozinho eu não chego lá. Do ponto que a gente está até aquele topo ali em cima, ainda existe uma caminhada árdua. O topo não é um lugar fácil de se chegar. O caminho da vitória é árduo e só os fortes são capazes de trilhar. Não é forte fisicamente, é forte na alma. Quando o corpo diz que não, a alma diz que sim. Sendo assim, nós conseguimos chegar no topo e alcançar o propósito e ser realizado naquilo que fazemos. Esse monte aqui já foi palco de encontro entre Elias e Deus, Moisés e Deus, e entre a nação de Israel e os 10 mandamentos, aquilo que deu a eles uma ordem, uma disciplina e um progresso. Afinal, nós não somos nada sem os limites que Deus nos coloca. Os limites de Deus nos tornam pessoas melhores. Existem leis em todo lugar no universo. É tanto que se pularmos, não conseguimos chegar muito longe, porque uma gravidade, uma lei universal vai nos empurrar para baixo. Mas quando temos fé, somos capazes de quebrar todas as regras das leis existentes, porque vivemos o impossível, né? A fé supera tudo, né? É o sobrenatural. É o sobrenatural. A fé nos faz vencer os impossíveis, traz à existência o que não existe. Tá cansado? Cansado. Vai desistir? Jamais. Pois é. Isso chama-se fé. Certeza de coisas que se espera, convicção de fatos que não se vê. Nós vamos nos preparar para o ataque ao topo do Sinai agora. Depois que nos levantarmos, não vai ter mais parada. O corpo vai pedir, mas a alma vai dizer: em frente. Passos dados para frente, jamais poderá ser dado para trás. Finalmente o sol já nasceu. É quase 3 horas de caminhada. Chegamos no percurso mais difícil, são 700 degraus. Agora nós vamos nos preparar para o ataque final ao topo do Sinai. Se chegar aqui não foi fácil, chegar ali é muito difícil. Mas aprendemos na nossa fé que o impossível para nós é só uma questão de pensamento, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus do sobrenatural. E agindo Ele na nossa vida, quem impedirá de conquistarmos a bênção? Estamos nos preparando para o topo final. Lá em cima vamos clamar a Deus pelos seus sonhos. Porque quando sonhamos sozinhos, é apenas um sonho.
Mas quando convidamos Deus para dentro dos nossos sonhos, esses sonhos se tornam realidade. Essa é a nossa fé, é o nosso chamado. E nós estamos prontos para dizer, eis-me aqui. Vamos em frente. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Esse é o nosso legado. Por isso o brado é geração jovem até a morte! E assim prosseguimos para o alvo. Assim prosseguimos para o objetivo. Sem vacilar, sem retroceder, sem descansar. May it be an evening star, shines down. Teu Deus que te impulsiona sempre a ir onde ninguém foi, fazer o que ninguém fez e sentir o que ninguém sente. Vem fazer morada, vem fazer morada. Não importa quão grande é o deserto e quão grande a dificuldade, o nosso Deus é poderoso para nos dar vitória. O meu coração é o teu lugar. E assim a geração jovem vai escrevendo mais uma etapa da sua história. Uma etapa de luta, uma etapa de sacrifício, mas com certeza uma etapa de vitória. Eu vou voltar. Eu sei que só Jesus os meus pecados pode perdoar. E assim foi a subida ao Monte Sinai. Uma madrugada árdua, uma madrugada de sacrifício, mas também uma madrugada de realização. Na época de Moisés não foi diferente. Eu não sei quanto tempo Moisés levou para chegar no topo. Mas o que eu posso te afirmar com certeza é que ele não desistiu de chegar lá. Como vocês puderam acompanhar, muitos de nós nos cansamos. Muitos de nós, daqueles que começaram a caminhada, retrocederam. Eu não fui um desses. Moisés também não foi um desses. Agora, subir o Monte Sinai não foi fácil. Mas mais difícil do que subir o Monte Sinai é subir o monte da nossa vida. O monte que todos os dias nos impulsiona a descer. Ventos contrários que nos impulsionam a não chegar no objetivo de nossas vidas. Daniel, fala para nós, como é que foi ouvir? E o campeão foi Daniel. Bispo, foi uma emoção muito grande, porque passou um filme na minha cabeça ali, bem rápido, de todas as fases, de todo o apoio dos meus amigos, principalmente da minha esposa. Amor, eu te amo, eu sei que você pediu licença do trabalho, passou noites acordadas, só ali votando, e foram mais de 4 milhões de votos. Foi muito... Foi emocionante. Daniel, quanto tempo durou todo o Gerando Talentos? Bispo, eu acho que foi em torno de uns 3 meses. 3 meses de lutas? O dia exato, mas acho que uns 3 Sabe meses. mais ou menos quantos competidores participaram? Olha, começou com 1000 audições, 1000 pessoas espalhadas pelo Brasil. Eu fui representando Minas Gerais e dos 1000 competidores, enxugou para 45, que veio para cá, para São Paulo, no palco do Gerando Salvação. E aí, dos 45, ficaram 5 na grande final. E dos 5, 1. Afinal, né? O caminho da vitória é árduo. É difícil. É igual subir o Sinai. No percurso, alguns pensam em desistir. No percurso, alguns se cansam, outros se fadigam. Mas a Bíblia diz, ser fiel.
ser fiel até a morte. Ser fiel a quem? Fiel a Deus, fiel ao seu chamado, fiel ao seu propósito, fiel ao seu sonho. Quando você é capaz de ser fiel a tudo isso, os seus sonhos deixam de ser apenas um sonho, Daniel, e passa a ser uma realidade. Como é que o povo pode fazer, esse povo maravilhoso que está nos assistindo, como é que eles podem fazer para te acompanhar? Você tem um CD, como é que eles podem fazer para ter o Daniel presente aí nas suas vidas? Ó, acabei de lançar o CD, meu primeiro CD totalmente autoral. Olha aí o Edinho fazendo mexão, ó. Toma o meu coração. É um CD autoral, Bispo, e ele tem Meu Herói como carro-chefe, né? O título do CD é Meu Herói, e você pode acompanhar, então, através dos streams, Spotify, Deezer, Apple Music ou através do YouTube. Então, procure lá, Daniel Sobral. É isso aí, não esqueça de procurar esse rapaz aí, porque, ó, tem promessa. Promessa que abençoa a vida dele, promessa que tem nos abençoado. E eu queria te convidar, por falar em promessa, quem fez ela é fiel para cumprir. E o nosso legado, o grande legado dessa geração jovem mundial para a juventude do nosso país e do mundo, é levar uma palavra que não apenas fala de promessas, mas também fala de realização. É ir a lugares onde poucos teriam coragem de ir, e chegando lá fazer a diferença. É ser usado por Deus para restaurar a vida daqueles que têm suas vidas destruídas. Escrever uma nova história naqueles que já se entregaram às drogas, à criminalidade. É ser usado por Deus para pegar projetos falidos e transformar em projetos de triunfo para a glória e honra do Senhor Jesus. Ele disse: brilhe a tua luz diante dos homens. Essa geração cresceu em cima do trabalho árduo, da dedicação e do amor. E todos hoje que fazem parte da geração jovem, um dia era um projeto fracassado na vida. Receberam muitos nomes. Uns chamavam de drogados, outros chamavam de nóia. Jesus Cristo escolheu chamá-los de filhos. Jesus Cristo escolheu me chamar de filho, a você, a todos nós. E assim como filho, temos direito à herança, a herança de uma vida abundante, herança de uma vida eterna. Aqui na sede do Brás, todos os domingos, às 13 horas, eu, pastor Massala, todas as tribos, todos os jovens, vivendo junto essa realização de promessa. E eu quero convidar a estar junto conosco na geração jovem mundial, sede do Brás, junto conosco, vivendo promessas, sonhos e realização. E isso só é possível porque existe um templo aberto. Esse templo só está aberto porque Deus levantou um exército, colunas que tem abençoado com o seu sangue. Sangue esse, traduzido em oferta e sacrifício, e dízimos, que tem mantido as portas da nossa igreja aberta, que tem feito com que essa programação atinja lares que estão vivendo destruição, lares que estão vivendo a morte espiritual, física e de relacionamentos. Quando essa programação entra também a palavra de vida, a palavra que transforma. E isso só é possível porque existem colunas que doaram suas ofertas e seu dízimo, para que a palavra de Deus chegasse a lugares onde eu e você não poderíamos chegar. Inspirado por Deus, o nosso apóstolo convocou um exército de 1000 pessoas, que esse mês estarão ajudando aí com oferta, com a semente de R$300, mais 1000 com a oferta de 200, e as demais, todas as demais pessoas, ofertando aí uma oferta de R$100, onde juntos, trabalhando de mãos dadas, somos fortes o suficiente para manter a chama acesa, levando essa palavra que cura, que liberta e que transforma. Pastor Daniel, a paz. Paz, Bispo Marcos, a paz a todos que nos acompanham. Bispo, a nossa central jovem não para de receber ligações. Jovens do Brasil, do mundo inteiro, estão mandando mensagem, inclusive estão se tornando colaboradores, dizimistas, ofertantes desse ministério. Já estão fazendo parte desse projeto, dos Mais Que Vencedores, projeto o qual Deus colocou no coração do nosso apóstolo, onde nos próximos dias, como o senhor disse, 1000 pessoas estarão colaborando com o valor de R$300, outras 1000 com o valor de 200, e as demais com o valor de R$100. Você pode estar semeando na nossa conta, Banco do Bradesco, agência 98, conta corrente 99-002-7. Vou repetir,
Banco do Bradesco, agência 98, conta corrente 99002-7. A Bíblia fala, se você projeta alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará sobre o teu rosto. Então toma uma atitude e semeie nessa obra. Você pode estar ligando na nossa Central Jovem também para pedir informações, receber orações, orientações do nosso jovem, à sua inteira disposição. O número da nossa central é o nosso WhatsApp, DDD 011 97347 2526, ou se você preferir o nosso telefone, DDD 011 3577 3810. Os nossos obreiros estão à sua inteira disposição para orar, clamar pela tua vida em nome de Jesus. Bispo Marcos, é com o senhor. Bom, homens gostam de mandar, homens gostam de serem superiores, homens gostam de impor as suas vontades, mas o Senhor nos ensinou com sua grande misericórdia e humildade que o maior no reino dos céus tem que ser aquele que serve mais no reino dos homens. Igreja, povo maravilhoso que nos assiste, descer, servir, é uma escolha pessoal de cada um de nós, porque subir é uma promessa que Deus fez para a minha vida e para a sua vida, e quem fez a promessa é fiel para cumprir. Olhem os pássaros, não semeiam, o Pai é quem sustenta, Pai é quem sustenta. Olhem os lírios, não trabalham, o Pai é quem os veste, o Pai é quem os veste. Porventura não vale vós mais do que as aves do céu, ou do que o lírio do campo. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas há de acrescentar. Não tenha medo do amanhã, basta o dia o seu próprio mal. Buscai primeiro o reino. Oh, 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 oh. Olhem os pássaros, não semeiam. Quieta-te, alma, dentro do meu coração. Espere em Deus.